seja bem-vindo a mais um podcast Pode Julgar. Sou a doutora Fernanda Júli e eu estou aqui com a doutora Camila. Tudo bem, doutora Oi, Camila? tudo bem, doutora Fernanda? Tudo ótimo. Bom, antes de nós começarmos aqui o nosso podcast, eu já vou pedir para você deixar o seu like, compartilhe esse vídeo no grupo dos advogados, no grupo da família também, que às vezes tem alguém interessado em cursar direito, entender um pouquinho do mundo jurídico. Bom, doutora Camila, conta um pouquinho para nós aí, inicialmente, sobre o nosso entrevistado de hoje. Olá, tudo bem? Primeiro, estamos aqui com uma pessoa incrível. Aliás, o nosso Pode Julgar, nós escolhemos a dedo, escolhemos pessoas inspiradoras. E o nosso convidado de hoje, nada mais é do que mais um advogado incrível, uma pessoa incrível, que sabe que para você ser advogado incrível, primeiro tem que ser um indivíduo, uma pessoa incrível, não é mesmo? Estamos aqui com o doutor Diego Marchiotti, que é o nosso diretor de prerrogativas e que, como sempre, deixamos para ele falar dele, para que vocês conheçam um pouco mais, assim como nós conhecemos. Quanta gentileza, hein, Camila? Quero primeiramente agradecer muito o convite. Para mim é uma alegria, uma satisfação, um privilégio poder participar do podcast de vocês. Podcast que, de forma vulgar, vem bombando aí nas redes sociais, Opa, né? isso é Na bom. nossa cidade, né? E para mim, pode ter certeza que é um lisonjeio poder participar desse bate-papo com vocês, tá? Muito obrigado pelo convite, Camila, Fernanda. Então, Imagina. para quem não me conhece, sou o Diego Rodrigo Marchiotti. Muitas vezes as pessoas me conhecem como Diego Marchiotti, né? Até hoje pergunto para minha mãe por que do Rodrigo, né? Nem ela sabe explicar. Conta Mas para nós. é Diego Rodrigo Marchiotti. Sou natural de Maringá. Nasci aqui em Maringá em 1985, na década de 80, portanto. Sou casado, advogado e tenho 2 filhos. E atualmente estou como diretor de prerrogativas da OAB Maringá. Convite e encargo que muito me deixa contente pelo fato da gente poder realmente servir a advocacia maringaense, né, de alguma forma, né, e num assunto assim tão importante como o das prerrogativas profissionais, né? Assunto que a cada dia que passa está mais em evidência, né, dentro do sistema jurídico, dentro desse mundo que a gente vive, né, de se socorrer ao Estado para fins da satisfação dos nossos direitos, né, das nossas garantias. E mais uma vez eu estou assim muito contente realmente de participar desse bate-papo com vocês, tá? Que bom, é uma honra. É uma honra mesmo tê-lo aqui Muito conosco. obrigado. Eu acho muito importante esse tema, até para esclarecimento, para conhecimento. Eu fico muito feliz quando ouço que esse tema, está cada vez mais sendo visto como importante, sendo, que as pessoas, que os advogados, as advogadas têm visto isso, né, porque como é um tema muito importante e infelizmente ele não chega, né, até o conhecimento de todas as pessoas. Eu sempre eu gosto de contar que tive um episódio, né, entre outros, mas teve um que mais me marcou, que foi exatamente, encontrei uma colega, né, no horário de almoço. Essa colega reclamou: "Ah, fui ao banco, no banco faz 30 dias que estou tentando receber um alvará, né, através de Uhum. alvará, uma RPV, e a minha cliente está acamada, o juiz já concedeu a liminar para eu poder receber por ela e o banco não libera o valor. Uhum. E vai ao banco, ninguém resolve nada". Eu falei assim: "Mas espera aí, e as prerrogativas?". Liga na UAB, passei o telefone, uma hora depois ela entrou em contato, uma hora depois ela falou: "O dinheiro já está na conta, Que consegui legal. receber". Então eu gosto para quem eu posso, eu falo do plantão, né, que Uhum. mais nós vamos falar sobre esse plantão. Então gosto, mas, né, Fernanda? Queremos saber o que são as prerrogativas, exatamente, né? Isso. Principalmente para nós advogados que estamos começando, às vezes a gente fica em dúvida, né? O que são, quais são as principais prerrogativas que normalmente os advogados demandam, por exemplo, o apoio da comissão. Certo.
a gente tentando trazer ali o início da advocacia, há quem diz que Jesus Cristo foi um dos primeiros a exercer a advocacia, né? Outros dizem que Moisés, quando tirou o povo do Egito, né? No sentido de ter dialogado, no sentido de ter defendido o povo, ele exerceu ali a Bonito isso. advocacia, né? A advocacia nada mais é do que a gente representar alguém, falar em nome de alguém, né? E quando a gente se propõe, é preciso que a gente tenha liberdade, no sentido da gente defender os interesses de alguém, né? A nossa Constituição de 1988, ela traz a advocacia como uma instituição privada, como única talvez a ser mencionada na Constituição, como indispensável para a administração da justiça, né? Tá lá no artigo 133, né? Então, assim, de todo o sistema, né, nada se sustentaria senão por intermédio da advocacia. É a advocacia quem ali dá o início, né? Quem dá por mais que exista aquela questão do impulso, né, jurisdicional, né? É a advocacia que dá o pontapé inicial ali com as distribuições das ações, né? E defesa dos seus clientes e tudo mais. E a gente não conseguiria exercer com autonomia a advocacia se não tivéssemos algumas garantias no exercício profissional. E as prerrogativas as garantias que a lei nos confere para que a gente possa exercer esse direito, né, de advogar em defesa dos direitos daquele que confia as suas demandas na mão dos seus advogados. Se a gente não tiver algumas garantias mínimas, muitas vezes a gente não conseguiria ser efetivo, né, naquilo que a gente se propõe. Por exemplo, a prerrogativa de ter acesso ao preso. Parece algo óbvio, né, ter acesso àquele que foi preso, né? Mas não é tão óbvio assim. Foi e é ainda uma das dificuldades que a gente tem, porque muitas vezes, Camila, o cidadão é preso, a família contrata o advogado e o advogado não consegue ter acesso ao preso. Foi necessário introduzir lá na 8.906, né, no artigo 7º, inciso, se eu não me engano, 3º, que fala ali do acesso ao preso, me fala em memória. Foi necessário ter essa disposição normativa para que o advogado pudesse realmente se comunicar com o preso para ter ali as razões da prisão, para que ele possa, né, a partir desse momento, exercer o direito de defesa daquele que foi preso, né? E como se isso não fosse suficiente, né, foi necessário uma nova norma dispondo que, caso haja inobservância desse direito, dessa prerrogativa do advogado, né, aquele que impedir o advogado de ter acesso ao preso, incorra, né, no crime de abuso de autoridade. Uhum. Então, assim, é tratado óbvio mais de uma vez, né? Sim. Até causa um certo espanto, né? Assim, a gente fica até nós, como advogados, ou até o próprio indivíduo como cliente, ele fica até espantado, né? Porque ele fala, nossa, eu achei que isso fosse óbvio, Pois é. né? Por isso que é importante trazer essas informações. Mas o óbvio nem sempre é óbvio, né? Eu lembrei daquele caso que você explicou na comissão da advocacia iniciante, do advogado poder ficar em pé ou sentado. Você pode falar um pouquinho sobre isso? É uma das prerrogativas do advogado, Uhum. né? Dentro do audiência ali, né? Dele poder exercer a advocacia sentado, em pé, ou como ele preferir. Então, a gente já teve algumas situações que gerou repercussão, um júri no estado do Rio de Janeiro, da qual os advogados estavam em pé e o juiz suspendeu ali o júri até que os advogados se sentassem, né? Na realidade, é prerrogativa do advogado exercer, né, a sua profissão como bem ele entender. Tivemos um júri aqui em Maringá, por exemplo, que
um júri que foi assim bastante noticiado, que foi daquele servidor público federal, um júri realizado pela Justiça Federal. E o advogado também, ele falava muito e andava, né, pelo plenário, né? E o juiz suspendeu a audiência, chamou a atenção do advogado várias vezes para que ele se sentasse, né? Então, assim, há quem diz que talvez possa, de certa forma, prejudicar o desenvolvimento da audiência, né? Eu não consigo visualizar isso, mas acima de qualquer coisa, né, é importante dizer que nós nos submetemos à lei. Quando eu digo nós, somos todos nós, Uhum. advogados, juízes, né, os membros do Ministério Público, delegados, né, todos estamos abaixo da lei e a gente precisa cumpri-las. E, dentro desse cenário, é direito do advogado, né, se portar como ele quiser, desde que esse ato não seja realmente prejudicial, né, para aquilo que se propõe, tendo em vista que há uma normativa nesse sentido. Uma vez eu fui questionado que estava tendo ali um procedimento de perícia e que o advogado não poderia participar, inclusive que o advogado estava interferindo ali no procedimento estatal, e o delegado me ligou. Aí eu falei, veja, doutor, existe duas situações nesse cenário. A prerrogativa do advogado de acompanhar a perícia. A perícia, dentro desse procedimento, que foi um homicídio, ela é de extrema importância para o deslinde, né, do crime, propriamente dito, né? E o advogado, ele vai usar essa perícia em defesa do seu cliente, ou vai usar essa perícia aí também, às vezes como um auxiliar de acusação, para poder buscar a condenação, né, de quem. Importância. É muito importante, né, esse tipo de acompanhamento por parte do advogado. Agora, privar o advogado pelo fato de, às vezes, ele estar intervindo, aí é um outro problema. Porque o advogado acompanhar, eu vejo como prerrogativa. Agora, intervir é uma outra situação que, inclusive, o senhor pode tomar as medidas que o senhor julgar necessárias, inclusive representar o advogado, muitas vezes, por ter uma conduta ali incompatível com a advocacia ou algo nesse sentido, né? Então, é necessário que a gente entenda dentro do sistema a função de cada um e que a gente respeite cada um dentro daquilo que a lei determina que é a competência de cada um, né? Porque não existe uma hierarquia, né? Ao Não. contrário do que... Porque muita gente acha, né? Muitos, até os próprios colegas mesmo advogados, né? Principalmente aqueles que estão iniciando, que não trabalham em certas áreas. Eles acham que existe uma hierarquia, né? Que o juiz está acima, é o membro do Ministério Isso. Público e o advogado, e não existe, né? Todos estão submetidos à lei. O né? Eu próprio gostei. artigo 6º, Camila, bem lembrado, ele é bem taxativo no sentido de dizer, né, que não há hierarquia entre o magistrado, né, o advogado e o membro do Ministério Público. Cada um dentro Anotem aí no caderninho de vocês. É verdade. Artigo 6º da Constituição. da Da- 8.906 de Da lei. 94. Do estatuto. Do Estatuto da Advocacia. O artigo 6º do Estatuto da Advocacia. Marquem aí no caderninho de vocês. Não existe. É inexistente a hierarquia entre magistrado, advogado e membro do Ministério Público. Que fique isso que o doutor trouxe, porque isso é muito importante. Até para que você se posicione em uma audiência, em um tribunal, até para que você se posicione no seu lugar, entendeu? E aí vem a outra pergunta que eu quero fazer. Por Antes de favor. você fazer a Pode pergunta, fazer. pensando nessa hierarquia, quando lá no tribunal do júri, por exemplo, tá lá, pelo menos aqui em Maringá é assim, o juiz tá lá no balcão dele lá em cima, o Ministério Público, e daí a gente fica mais abaixo. Parece que eles estão realmente num sentido superior a nós. Então teria que ficar todo mundo no mesmo tablado ali. Existe uma discussão muito grande em cima disso, né? No sentido da isonomia, né, entre o Ministério Público e a advocacia, né? Tanto que nesse júri, Fernanda, que a gente teve o servidor público federal aqui em Maringá, foi muito bem observado pelo juiz que estava conduzindo o júri,
no sentido de colocar a advocacia, né, e a Procuradoria-Geral ali, representando o Ministério Público, no mesmo patamar, né? Importante. Então, isso foi muito bacana por parte do magistrado, né, e trouxe automaticamente para aqueles que estão envolvidos com o júri, né, aquilo que a lei confere, né, como o Estado, né, presidindo o Uhum. sistema, né, do júri, a advocacia, por um lado, defendendo os interesses daqueles que foram acusados, e a Procuradoria-Geral representando o Ministério Público a fim de acusação, né, de uma forma, assim, muito isonômica, muito igualitária, né. Que E legal. esse júri foi muito emblemático, porque nós tivemos um advogado bastante combatível, que é o Dr. Hércio Quaresma. Uhum. Se eu não me engano, ele está como diretor de prerrogativas da seccional de Minas Gerais. Ele é uma pessoa, assim, muito defensora das prerrogativas profissionais, né? E imaginando que a gente poderia ter algumas discussões acerca de prerrogativas, e eu me adiantei enquanto representante de ordem, né, conversei com o doutor Cristiano, que presidia o júri, acerca das prerrogativas, e assim, foi super. Ele atendeu muito às demandas da OAB, e a gente conseguiu evitar muitas discussões no júri, né, naquilo que se trata de prerrogativas, né? Porque as prerrogativas profissionais, muitas vezes elas são é, ignoradas, né? Muitas vezes o próprio advogado não sabe acerca das Isso, por falta de prerrogativas. Uhum. conhecimento, exatamente. Então, o fato da gente ter trabalhado algumas prerrogativas da profissão, né, que são elementares ali na condução do júri, fez com que a gente tivesse um júri assim mais pacífico no sentido de embate, né? E isso foi muito positivo, né? Quando eu fui demandado pela doutora Ana Cláudia Pirajá Bandeira, né, nossa primeira presidente de Mulher. subseção mulher, né, em Maringá. Eu achei assim, poxa, presidência da comissão de prerrogativas, né? Mas talvez seja chover no molhado, porque todo mundo conhece suas prerrogativas, né? E eu não via muitos problemas de prerrogativa, porque dentro do cenário que eu atuo, que é o direito empresarial e o tributário, a gente não tem assim tanto problema, né, que envolve aí as prerrogativas profissionais, né? E eu aceitei o desafio para poder presidir a comissão de prerrogativas e resolvi fazer ali uma pesquisa acerca de como estava o conhecimento dos advogados, né, no que tange às prerrogativas profissionais, e eu me surpreendi muito. Me surpreendi porque de 10 pessoas que eu conversei, né, uma ou duas soube me dizer ali uma, duas ou três prerrogativas profissional. Uhum. Eu acredito. E foi assim, uma situação que me chamou muita atenção, né? E quando a gente teve esse trabalho de prerrogativas, né, iniciou a gestão da comissão junto à subseção, um dos objetivos nosso foi, além de levar para os advogados o que são as prerrogativas e quais são as prerrogativas, a gente também exerceu isso junto com as autoridades. Então, dentro dos problemas que a gente tinha de prerrogativas, né, a gente ia com cada autoridade e explicava para ele a necessidade, a importância, né, daquela prerrogativa profissional, né? E o que passou a ser assim bastante acei- aceito pelo funcionalismo público de uma forma geral, reconhecido, né? Tendo em vista que muitas vezes da parte deles não existia esse conhecimento. Sabia que tinha que atender o advogado, mas não sabia que, por exemplo, era direito dele de ter acesso ao preso, entende? E na pandemia, isso assim ficou um tanto mais próximo, né? A comissão, a diretoria da OAB Maringá, junto com as autoridades, porque o contato físico ele passou a ser uma exceção, né? Então, como você vai ter, vamos dizer assim, a, o teu relacionamento com o preso, sendo que o contato é uma das exceções, tendo em vista
aquele momento de pandemia que a gente estava passando, né? Foi um desafio. Né? Muita aglomeração, né? Aí surgiu a ideia da questão dos agendamentos, né? Então, assim, esse diálogo com as autoridades foi muito importante, porque muitas vezes a gente acha que o Estado está ali também para poder servir de uma forma irrestrita, né? O advogado e a sociedade, mas eles também têm a limitação deles, né? Sim. Então, você ter acesso ao preso durante o dia é uma situação. Você ter acesso ao preso durante a noite é uma situação diferente. Mas por que diferente? Porque dentro do sistema estatal, a forma de atuação, né, do Estado para com essa gestão dos encarcerados é diferente. À noite existe uma redução por parte do efetivo, existe uma restrição com relação ao acesso, né? Então, esse diálogo, Camila, foi assim, de extrema importância para que a gente pudesse entender a dificuldade de cada um, né? Eu lembro que eu tive, uma das primeiras visitações que eu fiz à cadeia pública de Maringá, tinha um advogado atendendo o cliente dele na cela. O Nossa. cliente de um lado, ele do outro, né? O que separava eles era a cela, e o agente público do lado. Uau, olha Mas só. pera lá, tá tendo acesso ao preso, mas ele não tá tendo o acesso de forma reservada, Não, que garante a sem legislação. sigilo. É. Aí, por que não tá tendo acesso de forma reservada? Porque o Estado, de certa forma, ele tem responsabilidade também no sentido do advogado estar ali e garantir a integridade do Proteção, advogado, a vida do Sim, advogado. Né? Porque se Deus me livre quando acontecer alguma coisa com o advogado ali, o Estado é responsável. Então, assim, mas por que isso acontecia? Porque a gente não tinha um parlatório. A gente não tinha um lugar reservado para que o advogado exercesse essa função, né? Tanto que agora, né, nessa gestão, a gente conseguiu ali o parlatório na cadeia pública, né, que foi um trabalho entre a OAB e o próprio departamento penitenciário, para poder ali garantir ao advogado, né, com cadeira, com um lugar para que ele pudesse fazer as anotações, né? Se eu não me engano, até com ar-condicionado na cadeia pública, não sei se foi instalado ali ainda, para que o advogado pudesse exercer ali a sua função de uma forma mais confortável, né? E de uma forma, assim, mais digna, né? Isso, mais uma vez, a Mais humanizada. comissão, diretoria de prerrogativas. É importante isso. Uma das coisas um dos motivos de nós termos pensado em trazer você aqui como diretor de prerrogativas é trazer esse conhecimento. Às vezes, porque o juiz não pode ficar em cima, porque o membro do. Não é para criticar, né? Talvez os servidores, criticar esse outro, mas talvez levar conhecimento. Né, esclarecer certas coisas, porque eu acho que o que falta é isso. Muitas vezes não é só o advogado que não sabe das suas prerrogativas, Sim. mas o servidor também não. Sim. Às vezes, ele não faz isso porque eu estou numa posição, né, e eu tenho que estar acima. Muitas vezes ele não sabe, entendeu? Então, é muito importante. Eu vejo uma importância muito grande em trazer isso aqui no Pode Julgar e levar para todos os advogados, né? Porque o objetivo é esse. Levar a importância de uma diretoria de prerrogativas, de um plantão de prerrogativas, de uma comissão de prerrogativas, para que leve esse conhecimento, mas esclarecendo. Gostei muito da coisa de chegar, olha, não vai chegar lá e falar assim, como assim, né? Batendo palma, tem que exercer o advogado. Não, olha, o advogado tem direito, mostrar a importância desse direito. E o direito, na realidade, se nós formos ver, não é só do advogado. O direito ele vai muito além. O direito é do cliente. De que o cliente possa ser atendido de uma forma eficaz mesmo, né? Ser atendido dentro do direito dele, para que o advogado consiga exercer a profissão para que possa atender o quê? Os direitos do cliente. Então, na realidade, quem que é interessado nisso? Todos, né? É juiz, é um membro para que seja feito o quê? A justiça. Então, é muito importante trazer tudo isso que você está trazendo para nós, sabe, doutor Diego? Sim. Trazer mesmo essa importância. Não é para chegar lá brigando, né? Quando você chama um diretor de prerrogativas, quando você chama o plantão de prerrogativas, não é para chegar, vou ligar lá porque daí eles vão me defender, eles vão brigar. Não,
Não, eles vão me ajudar, eles vão me esclarecer, eles vão me ajudar a explicar para quem está do outro lado, seja um juiz, seja um membro do Ministério Público, seja um gerente do banco, Uhum. né? Para quê? Para mostrar, para explicar, olha, a importância Uhum. disso, que daí vai de encontro com o que eu ia falar. Muitas vezes isso acontece porque às vezes as pessoas acham que prerrogativa se trata do quê? Não dos direitos do advogado em ele exercer bem sua profissão, mas de regalias. Uhum. É um privilégio do advogado, né? Uhum. As prerrogativas é o quê? É porque o advogado tem mais regalias, tem mais privilégios. E não é bem assim. Não Não, são privilégios, não não, são não. regalias. Nós tivemos uma situação, para trazer para vocês o contexto, né, do porquê da prerrogativa, né? Existe agora as prerrogativas da advogada. E as prerrogativas da advogada devido a um fato que eu acredito que foi um divisor de águas dentro do complexo ali das prerrogativas, porque trouxe ali um tratamento diferenciado justamente para respeitar as desigualdades que existem entre o advogado e a advogada, né? Em alguns cenários, né? E nós tivemos a Lei Júlia Matos, que incluiu o artigo 7º-A, na 8.906, que ele decorreu de uma advogada gestante que pediu preferência numa Assim, ordem de sustentação, não teve, não teve. né, isso Foi acolhido, negado. foi negado, em razão do tempo que ela ficou ali à espera da sustentação. Do contexto todo, ela passou mal, teve Ela só pediu para ser complicação, atendida só, antes, né? só. Era algo muito simples de ser resolvido. Eu Ela, lembro, tava ela, na faculdade na época. ela teve Aconteceu. complicações ali, né? E aí a criança dela nasceu de forma prematura, né? Isso fez com que fosse incluído na 8.906 o direito de preferência da advogada gestante, ou lactante, ou adotante, nas sustentações orais, né? Então, para a gente entender o porquê da prerrogativa no sentido de privilégio, né? Foi reconhecer ali uma anomalia dentro do sistema, né, para poder garantir esse direito para a advogada, né? Então, na verdade, o direito ele sempre acompanha a sociedade, né? A evolução da sociedade, né? Ele sempre está atrás, né? Então, as Demanda, prerrogativas nada cria mais é que leis, isso, né? né? Legisla. Foram criadas para realmente dar É, armas para o advogado, que sem essas armas a gente não conseguiria ser efetivo, né? No nosso exercício profissional, né? exatamente. E é muito bom a gente destacar que essas prerrogativas, elas estão vinculadas ao exercício profissional. Isso que eu ia perguntar. Isso que eu ia Tem perguntar. muito advogado que não está no exercício profissional e que acha que está dotado dessas prerrogativas. Não é bem assim. Você lembra o exemplo que você deu lá na comissão? São tantos exemplos. Ficou marcando. Eu Ficou posso dizer marcado pra dois. mim. Pode Posso falar. dizer dois. Um é mais cômico. Eu tive participando de um júri aqui em Maringá, como espectador. Quando eu fui adentrar ao fórum, ali ao tribunal do júri, eu fui revistado. Como todos que ingressam por aquela porta são. Todo mundo passa por aquela porta. Não existe alternativa, só por aquela porta. E aí, uma advogada que não estava funcionando no júri, ela não queria ser revistada, né? Então, assim, a exceção da revista ali era para o magistrado, para o membro do Ministério Público e para os advogados que estavam funcionando no júri, não para o espectador, né? Então, enquanto espectador ali, embora eu seja advogado, eu não estava como advogado. Então, eu preciso me sujeitar a todo o procedimento de segurança ali no tribunal do júri. Isso gera muitas dúvidas, principalmente para quem está começando. Por quê, né? Porque na hora Gera que muita já dúvida. fala assim, já vem aqui, ué, mas por quê? E a experiência mais, assim, engraçada que eu tive é que
teve um advogado que foi entrar numa festa, Ah, esse mesmo que né, você falou na aqui em comissão. Maringá, e aí, por algum motivo, teve ali um problema, um impasse. Ele foi impedido de entrar na festa. Ele apresentou a credencial, que ele era advogado, né? E aí foi pra rua, ele e a credencial, né? E aí ele chamou a comissão de prerrogativas para poder atuar ali, para, né, exercer ali as prerrogativas A profissionais dele, né? defesa dele. Mas ele não Mas ele estava não como está. advogado, né? Mas ele Então, não estava assim, exercendo a profissão. existem situações de advogado, às vezes, que toma uma, né? Uhum. E às vezes é detido, né? Que daí acaba demandando aí a prerrogativa para poder auxiliá-lo, né? Então são situações assim que estão à margem do exercício profissional. Nesse caso, o advogado que ligou lá no plantão, qual que é o procedimento daí? Eu vou Para dizer uma coisa para explicar para você. ele. E aproveita e já explica como funciona o É, o plantão, plantão. se é 24 horas, se é Passa o horário telefone comercial. também. Né, o telefone, acredita, é lá na sede? É na O sede. O telefone a telefone é o gente da tem. sede. Ou tem um telefone? A gente pode depois incluir aqui embaixo com no certeza. cursorzinho. Sim. De Com cabeça, certeza. pelo fato da gente sempre estar na agenda do telefone, Aham. Já tá salvo o né? nome, né? Esse Não dia tá eu salvo. precisei ligar para minha esposa de um outro telefone, eu não sabia o telefone dela de cabeça. Né? Normal. Mas assim, o que eu diria para poder iniciar nesse tema seria o seguinte: todo mundo que funciona na OAB funciona de forma gratuita. Uhum. Né? Então, a gente tem a nossa casa, com os compromissos de casa, a gente tem o nosso escritório, com os compromissos do escritório, a gente acaba se colocando à disposição da ordem para poder auxiliar os advogados, né? E a gente não ganha nada por isso, a não ser a satisfação de poder servir, que talvez seja o ápice do privilégio do ser humano, né? Poder servir o próximo, né? Que já é um ganho. Muito. Eu já vejo como um ganho, Muito. né? Porque às vezes as pessoas pensam em ganho como financeiro, né? É. Ou status. E eu acho que nesse caso de servir na ordem, como você falou, eu gosto muito dessa tua expressão de servir. Eu acho que só o fato de poder contribuir, de levar informação, de fazer esse outro profissional crescer, aprender, eu acho que isso já é o ganho. É um privilégio. Né? Mesmo que não tenha, mesmo que não traga status, mesmo que não traga, né? Mesmo não, né? Não traz status, não traz, já é incrível. Tá? O fato de você ter trazido para mim no início desse nosso bate-papo, esse exemplo que você deu acerca das prerrogativas, né? De uma colega que lançou mão do plantão e teve o seu pleito atendido, isso para mim é o maior pagamento que a gente poderia ter. Olha que legal. Entende? E isso não acontece só com ela, né? Isso acontece com outras pessoas que a gente não conhece, a gente não sabe quem é, que liga pra gente, que pleiteia alguma coisa, a gente vai, diligencia a favor, e às vezes na fila do mercado, às vezes na fila do pastel, a gente acaba encontrando a pessoa assim, ó, você não me conhece, você não se lembra de mim, mas em tal dia você me ajudou nisso, você me ajudou naquilo, você fez isso por mim, né? Esse é o pagamento, né? Esse é o pagamento. E aí nós temos uma comissão com aproximadamente ali 20, 25 advogados e advogadas que dedicam o seu tempo em favor da advocacia, de uma forma geral, para poder tratar do assunto prerrogativo. E esse sistema de plantão a gente criou porque as demandas são muitas, tá? Confesso que a cada ano, cada mês, a gente tem percebido que por esse sistema de diálogo, né, que a gente vem tendo com todos aqueles que participam, né, desse sistema da qual o advogado funciona, né, dentro do âmbito judicial, né, ou extrajudicial, o diálogo ele vem, de certa forma, resolvendo muito conflitos. Né? Eu até digo que existe esses direitos do advogado, mas o advogado também tem as suas obrigações. Né? E se eu não me engano, ali me falha a memória, mas o artigo 30 e alguma coisa da 8.906 diz que o advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e de acordo com a dignidade da profissão.
Então, Muito. assim, a gente precisa, primeiro, né, ser exemplo. Uhum. Aí, com o diálogo, a gente, com certeza, vai atingir o fim maior, que é a satisfação do direito dos nossos clientes, né? Nós, na hora de julgar o colega, É, isso é um critério. E esse colega, todos nós temos que manter. E é esse mesmo artigo. Até eu vou conferir aqui, mas se não me engano, é o 38 ou 39. E É. ele fala que mesmo não estando, as prerrogativas funcionam no exercício da profissão. Uhum. Mas o advogado tem que manter a idoneidade Uhum. sempre. Em tudo que ele faz. É. Onde ele vai, É. ele leva isso. Porque ele está levando o nome dele, ele está levando a profissão, o nome de todos os clientes dele e o nome da ordem, É uma né? profissão O nome da nobre, né? OAB. Exato. Eu acho lindo. Eu É que costumo eu dizer, falo, eu acho lindo. a minha esposa é médica. Aí a gente sempre discute o que vem à frente. A saúde ou a liberdade, né? O que seria mais importante, né? Você ter saúde em detrimento da liberdade ou a liberdade em detrimento da saúde, né? Ou melhor, que veio primeiro o ovo ou a galinha, né? Então a gente Não não dá pra consegue. saber. Mas eu digo que não há profissão mais nobre do que a advocacia. Porque é a única profissão capaz de tirar o poderio dos reis e dar o de comer aos pobres. É verdade. Nenhuma outra profissão é capaz disso. E somente nós, como advogados, temos a capacidade postulatória. Então, dentro daquele sistema de hierarquia, né, um magistrado hoje, que de certa forma tenha qualquer tipo de problema, né, com relação aos seus direitos, para ele demandar, ele vai ter que lançar mão de um advogado, né, para poder exercer essa capacidade e pleitear os direitos dele, né, em juízo. Um membro do Ministério Público, a mesma coisa, um delegado, a mesma coisa. Então a gente precisa realmente entender a nobreza da profissão e se colocar, né, nessa condição. Eu digo para você, Camila e Fernanda, que dentro desse tempo que eu estou funcionando como presidente da comissão e agora, né, diretor da comissão de prerrogativas, nunca tivemos um problema, nenhum tipo de embate, discussão acerca da prerrogativa. Tudo foi conversado, tudo foi entendido, tudo foi dialogado, né? E hoje eu digo que até esses dias eu estava dando uma entrevista e me questionaram o relacionamento nosso com as autoridades de uma forma geral. Eu digo para você que sempre foi a melhor possível. Porque o diálogo, Camila, ele serve como chave, né? Ele é Sim. chave para todos os problemas e para todas as situações, né? E aí, voltando nessa questão dos plantões, cada membro da nossa comissão, a quem eu devo todo o reconhecimento, né? Muitas vezes as pessoas identificam ali a prerrogativa como o diretor, o presidente da comissão, né? E não enxergam os membros, né? Mas todo o trabalho da comissão, né? Todo o meu trabalho, eu dependo dessa base que são os advogados e advogadas que se colocaram ali no começo da gestão à disposição para também servir. Então nós somos um muro ali, né? Que cada tijolinho, vamos dizer assim, o muro não seria completo se cada tijolinho não tivesse no seu lugar, né? Cada um Nós tem só sua somos função. 100%, Camila, porque cada um tem o seu percentual e na soma a gente consegue ser o 100%, né? Então, eu fico, meu telefone está à disposição, muitas pessoas me ligam para poder dirimir algum tipo de dúvida ou para poder diligenciar o que eu faço, porque eu tenho um pouquinho do centralizador, né? Às vezes é melhor a gente fazer do que delegar, né? Mas muitas pessoas ligam no telefone do plantão e por trás existe um advogado ou uma advogada vinculada à comissão de prerrogativas que vai atender o advogado e que vai diligenciar a respeito. Esse advogado que está de plantão, caso ele vá viajar, ele coloca uma outra pessoa no lugar, porque essa pessoa que está no plantão, ela precisa estar integralmente à disposição. Se tiver uma demanda, ela precisa deixar aquilo que ela está fazendo para poder socorrer o advogado, Socorrer na hora, né? independentemente do horário.
independentemente do horário, entende? Então, a comissão só funciona bem porque eu tenho o Gustavo como presidente de comissão, porque tenho o Rodolfo como vice-presidente, porque eu tenho a Camila como secretária, porque eu tenho ali Camilinha. tantos outros advogados. Camila A Franco, Camila, né? isso. Gosto muito da Camila. Ela é muito bacana. Tantos outros advogados ali que estão, né, servindo, né? Então a gente deve, né, esse trabalho todo a cada um deles, porque se não fosse eles, a gente sem sombra de dúvida não alcançaria, né, essa rapidez, essa satisfação, né, dos advogados com relação às prerrogativas, com tanta assim presteza, né, com tanto capricho, né, que a gente está tendo. É uma comissão importantíssima, né? E trazendo cada vez mais, eu sei que daí a demanda vai aumentar. Eu falo que não é a demanda que vai aumentar, mas como traz o conhecimento, a demanda para a comissão aumenta, mas é porque realmente tem coisas acontecendo. E talvez pela falta mesmo de informação dos colegas, né? E é isso que a gente tenta sanar aqui. E eu sei que onde você vai também faz isso. Levar essa informação para que consiga trazer mesmo e aumentar a demanda, porque quanto mais coisas resolvidas, mais alegria leva para vocês e para a comissão. Para esse servir, com certeza, pessoas que têm consciência da importância de estar ali, né? A comissão, tenho certeza que também está aberta, né? Para quem tiver interesse, para quem se sentir, tá na alma mesmo, né? Tá no sangue, a gente vê, conversando, já sabe que faz parte mesmo de você, né? Mas tem algo, né, que fique aí, lógico, a mensagem depois a gente vai reforçar que existe a comissão, que existe a diretoria, que tem o plantão. Essa é a informação principal que a gente quis trazer hoje. E né? também oh, meu Deus, o procurador de prerrogativas. O procurador de prerrogativas. Que é o Dr. Felipe, que eu digo para você que é um patrimônio dentro da própria OAB. Olha que legal. É um menino assim que eu tenho muito carinho por ele, e ele exerce um trabalho muito importante que muitas pessoas às vezes não conhecem. Diga-se de passagem, nós tivemos uma situação aqui em Maringá que uma advogada que estava gestante ou que tinha acabado de ganhar o filho, ela pediu a suspensão de a redesignação de uma audiência. E uma juíza, mulher, tá, não concedeu a ela a redesignação da audiência, tendo em vista o estado que ela se achava de licença, né? Tinha acabado de ganhar a criança, né? O que aconteceu? Nós acionamos a Procuradoria de Prerrogativas, a Procuradoria entrou com mandato de segurança, e aí o tribunal pediu para que fosse redesignada a audiência em favor da advogada. Então, assim, o sistema de prerrogativas, aí eu digo, né, dentro do âmbito Paraná, funciona muito bem. Nós temos na seccional também, né, a diretoria de prerrogativas, a doutora Marion. Nós temos também a Procuradoria de Prerrogativas. Nós temos também a Comissão de Prerrogativas, que é o doutor Igor. Então, existe todo um sistema, né, que a gente funciona, né? E cada um na sua caixinha, sempre procurando atender o advogado e dando ali a maior, dando o seu melhor, né, para poder automaticamente a salvaguarda dessa garantia, né? E muitas pessoas às vezes perguntam, poxa, mas a advogada, ela poderia se subestabelecer, ela poderia colocar uma outra pessoa no escritório para poder fazer a audiência, né? E aí, essa também é uma das prerrogativas, né? Caso você seja o único patrono e você esteja dentro desse período de licença, né, você pode pleitear a suspensão do processo, né? Até 30 dias, no caso da advogada, né? Aí muitos advogados falam assim, tá, mas e nós como pai? Temos 8 dias, né, olha que legal, também para suscitar, desde que a gente seja o único patrono, né? Por que desde que seja o único patrono? Porque se você tem ali uma procuração, uma banca de advogados representando o teu cliente, aí talvez não faça sentido,
né, a redesignação da audiência, tendo em vista que existe um monte de advogado ali habilitado. No meu caso, por exemplo, o Dr. Les e o Dr. Bruno, que são meus sócios, eles estão na procuração comigo, então subentende-se que eles estejam legitimados, né, para aquele Se fim. estão na procuração. Então, desde que seja o único, né, que conste na procuração, é importante que pleiteie a redesignação, suspensão do processo, e a gente está ali para poder auxiliar nesse sentido. É maravilhoso isso. A ideia aqui é sempre trazer. A ideia aqui, eu falo sempre assim, claro que é engrandecer e mostrar mesmo o que a OAB oferece, né? Porque hoje o tema é prerrogativas, Sim. mas tem números, por exemplo, a gente sempre traz comissões, as próprias Sim. comissões em si, são 54, né? Então a gente sempre, mas hoje as prerrogativas. Então é muito importante. Mais uma vez, o Pode Julgar trazendo as informações para aquele advogado mesmo que quer fazer um bom trabalho, que quer oferecer um bom trabalho, né, para os colegas, para os clientes. Mas agora, eu queria que falasse um pouquinho, nós falamos bastante sobre diretoria de prerrogativas, comissão de prerrogativas, plantão, falamos sobre o Dr. Diego Rodrigo Marchiotti como diretor de prerrogativas, mas eu quero saber um pouco quem é o Dr. Diego, quem é o Diego Marchiotti, como começou, né, quando se formou, como que foi desde que escolheu a profissão, como que se sente? Conta um pouquinho aí da sua jornada na advocacia. Tá. A minha família toda é família de médicos, né? Os meus tios, meus primos. Casou com uma médica. Casei com uma médica, a doutora Lorena, muito competente, por sinal. E eu sou uma pessoa avessa à medicina, no sentido de que eu não... Se alguém passar mal perto de mim, ela estará fadada, né, ali as complicações, porque eu não me vejo capaz de ajudá-la, né? Máximo ligando no 193. Máximo, né? Eu ensino bastante o Benício, meu filho. 190, 193, 191, né? Uhum. Então, assim, eu sempre gostei desse papel de a gente representar alguém naquilo que é de direito. Então, sempre que a gente ouvia ali uma situação, um conflito, eu procurava entender, né, para poder opinar, para poder expressar o que eu visualizava daquilo, né? E a advocacia, ela teve como início, podemos dizer, pelos livros aí, nesse sentido, né? Que quando houve a positivação dos direitos, né, na época das monarquias e tal, era escolhido algumas pessoas da sociedade que tinha ali uma desenvoltura na comunicação ou que entendesse melhor as leis para poder falar em nome do cidadão, né, perante as autoridades, né? E eu sempre enxerguei a advocacia como um papel elementar dentro do sistema judicial de uma forma geral. E ainda que eu vejo que as pessoas não queiram advogar, né, ou não queiram exercer a profissão, eu digo que o curso de direito ele é fundamental, né, para todos nós, né, porque todo mundo compra, todo mundo vende, né, todo mundo casa, todo mundo se relaciona e a gente está sujeito aí aos fatos que tem amparo jurídico, né, e é muito importante que a gente seja conhecedor desses direitos, né. E isso me fez, assim, o fato de conhecer os direitos e o fato de me colocar à disposição das pessoas para poder representá-las, foi uma situação que me chamou bastante atenção, né, para o curso de direito e também para a advocacia. Eu sempre gostei da área policial. Antes eu gostaria muito de prestar concurso público, por exemplo, poder ser um policial. Só que eu, dentro do meu critério de valores, o que eu valorizo hoje mais é a família. Uhum.
E eu sempre quis estar perto da minha família. E o fato de você ser um servidor público, estatal ou federal, faz com que você se distancie disso. E a advocacia também me favorece, por mais que a gente viaja bastante, por mais que a gente saia bastante do estado, às vezes passa semanas fora de casa, do escritório, mas a gente sempre retorna, Uhum. né? Então eu penso que a advocacia ela me credenciou nesse sentido, né? E eu fiz estágio na Procuradoria em Maringá, especificamente no Procon. No Procon eu conheci o Bruno Spinella de Almeida, meu sócio hoje, que um dia me ligou. Eu estava indo ao mercado para minha mãe, ele me ligou, já existia o telefone celular, tanto que não é um passado tão distante assim, né, Camila? E aí ele falou, cara, eu gostaria de advogar, gostaria de constituir um escritório e gostaria muito que você fosse meu sócio. Estava no Procon na época. Já era um momento. Eu conheci ele no Procon, né? Já era um momento que a gente já tinha passado pelo exame de ordem, né? Que a gente já tinha. E aí eu falei, poxa, é um desafio muito grande, né? Hoje você empreender no Brasil, você abrir um escritório de advocacia, você começar a advogar, né? E eu aceitei o desafio e junto com o Dr. Wesley a gente conseguiu nos conectar com relação aos propósitos e valores, né? E passando ali pelo centro da cidade, a gente falou assim, ó, tem uma imobiliária aqui, talvez aqui tenha uma sala para poder alugar, que a gente possa se estabelecer, né? E aí a gente contatou a imobiliária ali, achamos uma sala e vamos encarar? Vamos encarar. Aí a gente foi atrás dos móveis e começamos ali a construir o nosso escritório e construir o nosso negócio, né? No começo da advocacia acaba surgindo várias situações para que você possa atender e como você precisa se sustentar, né, com relação às despesas, às obrigações do dia a dia. Então você não escolhe muito aquilo que você vai fazer, né? Você vai fazendo e com o tempo vai clareando a tua área de atuação, né? Então, hoje eu posso dizer que a nossa área de atuação é o direito empresarial e tributário. A gente também atua, né, em favor de bancos, né? A gente advoga para algumas cooperativas. E tem sido hoje o nosso nicho de negócio, né? A advocacia defendendo ali as empresas, principalmente as que estão em dificuldade econômico-financeira, né? Também no direito tributário, fazendo planejamentos, né, e organizações tributárias, e também no direito bancário, né, com execuções, cobranças, né? Então hoje a gente tem se firmado nessa área de atuação, né? Aí nós estamos praticamente no mesmo prédio, mudamos só de sala, porque quando você aluga uma sala, você automaticamente fica ali à mercê de um contrato de locação, né? E aí a gente se viu na necessidade de estar adquirindo um espaço próprio, né? Legal. Então hoje, além de nós três, que começamos exclusivamente nós três, na mesma sala, no mesmo ambiente, com uma recepção e uma outra salazinha de reunião, né? Para poder dar ao cliente uma privacidade. Hoje a gente tem 3 salas separadas um do outro, né? Não mais um atendendo o telefone, nem com o outro também falava, às vezes, ao telefone, né? Uhum. E hoje a nossa equipe consta com 24 advogados. Uau, que né? legal. A gente atua não só em Maringá, mas em todo o estado e fora do estado também, né? E tem sido, assim, uma satisfação muito grande. E hoje eu não me vejo, embora eu tenha outras atividades, né, no setor empresarial, eu não me vejo fazendo outra coisa senão advogar. Posso sim fazer outras coisas, mas jamais deixaria de advogar. Eu acho que a advocacia, ela nos dá essa liberdade de trabalhar enquanto a gente puder trabalhar, né? E também quando a gente não quiser, né, Sim. trabalhar, né? Pelo fato de a gente construir a nossa própria história, né, e não estar vinculado ali
questão de aposentadoria, né, ou algo nesse sentido. Tem Então, contribuído? ela... Contribui? Sim, essa é uma Faz Eu quantos como, obrigação, anos né? eu como que você advoga? previdenciarista tenho que perguntar, tá contribuindo? Em Paga lá agosto, sua GPS. sim, essa é uma obrigação nossa. Em agosto agora fez 14 anos 14 anos. que a gente constituiu o escritório e que a gente tem firmado essa nossa sociedade, né? Uhum. E assim, foi até impactante, né? Porque 14 anos já é uma linda história, né? Uma história extensa, já é uma vida, né? Que a gente tem dedicado em favor dos nossos clientes e da sociedade de uma forma geral, né? E 14 anos, Camila, diga-se de passagem, que eu estou dentro da ordem, sabe? Olha que E eu legal. vejo assim a OAB com um carinho tão grande, com um capricho, um cuidado, né? Comecei lá na gestão do doutor João Everardo Resmer Vieira, foi o meu primeiro presidente de ordem. A gente começou a advogar em agosto de 2010. Próximo ali do final do ano, os presidentes da comissão da advocacia jovem era o doutor Márcio e o doutor Onofre. E eles encerraram a participação deles e quem assumiu a comissão dos advogados de início de carreira foi o meu sócio Wesley. Olha. Então, desde aquela ocasião, eu posso dizer para vocês que estou dentro da ordem. Isso daí, assim, é motivo de muita alegria, né, para mim. E os compromissos de ordem lá dentro do escritório é como se fosse compromisso do escritório. Porque eu lembro que, embora eu tenha sido membro da comissão, todas as vezes que tinha reunião, era obrigação nossa acompanhar o nosso sócio na comissão. Toda vez que tinha evento, era obrigação nossa acompanhar os eventos. Então a gente foi assim muito conivente um com o outro, no sentido da gente se apoiar, né, nesse propósito, na defesa da nossa classe, né? Então eu digo para você que a nossa história da advocacia se confunde muito com a história da OAB. Que legal. É linda trajetória, né? Sim, sim. Linda trajetória. E a gente percebe ele contando, assim, né? Eu falo assim, fale um pouquinho do Diego Rodrigo Marchiotti. Ele começou lá, foi assim, assado. Mas ele volta a falar, né, do servir, volta a falar disso. Já está, por isso que eu falei, é algo que já se mistura. O meu filho de Benício vai fazer 6 anos, domingo. Ele fala, esses dias eu falei assim pra ele, do que o papai trabalha? Ele falou, trabalho na OAB. A minha filha fala também. Aí eu passo na frente da OAB, ele fala aqui, papai, OAB. Ele conhece o número, né? O número não, o emblema ali da OAB. Eu vai na festa. Não, minha mamãe estava na festa. Onde? Ela estava na festa do trabalho dela. Não que não seja, porque é a comissão, né? Mas ela falou assim: ela contou para todo mundo do baile. Hoje vai ter o baile, minha mamãe vai na festa. Vai na festa. Festa do quê? A festa do trabalho dela. Eu falo, festa do trabalho dela. Né? Porque o meu trabalho, o que eu vou todos os dias é o meu escritório. Isso. Mas não, para ela, a festa do meu trabalho, a festa junina, por exemplo, ela também falou. Eu falei, vamos. Eu levei uma amiguinha dela. Né? Fui buscar. E aí ela falou, onde nós vamos na festa junina do trabalho da minha mãe? É a coisa mais linda. Eu falei, pode falar. Essa é uma satisfação muito grande. Eu tenho muito orgulho disso. Muito orgulho mesmo. Até pelas pessoas que a gente convive, né? Os olhos dele até brilham, né? Foram tantas pessoas que a gente se relacionou, que a gente compartilha o dia a dia da gente, né? E eu vejo que os advogados que estão ali inseridos dentro da ordem realmente são pessoas assim, muito comprometidas com a classe. E isso daí deixa a gente muito contente, muito feliz. Foi maravilhoso. Tá acabando. Já? Passou rápido assim? Passou muito rápido. E foi uma ótima conversa, não foi, Fernanda? Inclusive dos bastidores também, que vocês perderam. Vocês perderam. Essa daí a gente não costuma gravar, mas hoje devia ter gravado muita coisa pra Mas o Diego vai voltar. Né? Vai sim. Vai voltar, sim. Acompanhem, a gente não vai contar. É surpresa. Spoiler. É surpresa. Mas com certeza ele vai estar de volta em breve. Isso. Em breve. Talvez no próximo episódio. Talvez, mas talvez no outro. Né? Depois pra vocês saberem. Conta lá nas redes sociais, no Instagram. Que legal. Fico muito feliz. Mas, Diego, deixa uma última mensagem para os advogados que estão te acompanhando.
olha lá para a câmera, deixa aquela mensagem. Lembrando que tem jovens advogados como eu também que acompanham aqui. O que eu poderia dizer hoje para o advogado é que a gente precisa nos inspirar e pessoas, né? Que a gente precisa entender a importância da advocacia, embora eu veja que a gente está num momento assim, muito conturbado com relação ao sistema jurídico de uma forma geral, né? E ter propósito. Não é suficiente que a gente saiba, que a gente conheça o melhor direito material, que a gente tenha a melhor estratégia processual. É preciso que a gente também conheça as nossas prerrogativas, né? E aí, mais uma vez, falando de prerrogativas, né? Somente alinhado essas ferramentas e a gente dotado no propósito da advocacia é que a gente vai conseguir fazer a diferença na vida das pessoas e na sociedade, né? Nós precisamos estar a cada dia defendendo o propósito maior da nossa profissão, que é o Estado democrático. Não podemos nos silenciar com relação a isso. E o Dr. Jordan gosta tanto dessa frase que me veio à mente agora. E o conhecimento, Fernanda, conhecimento ele é poder. Isso mesmo. Conhecimento é poder. E a falta de conhecimento nos torna ignorante e nos fará refém da nossa própria ignorância. Então, assim, estude, né, para que a gente possa sempre estar oferecendo o nosso melhor, tenha propósitos nas suas vidas, sejam éticos, né, ajam com éticas, sem abrir mão dos nossos direitos, né? E que as coisas não acontecem repentinamente. A gente vive num momento de ansiedade, a gente vive num momento imediatista, né? Mas a gente precisa entender que tudo na vida é processo. A gente construir uma casa, a gente plantar uma árvore, né? Pra gente Escrever um livro. escrever um livro, né? Para escrever livro sempre tem a primeira Tudo. página, depois da primeira página a segunda página e assim por diante, né? Então, assim, que se mantenham firme nesse propósito de servir a sociedade, né? Chamando, obviamente, os advogados para poder participar da ordem. Ali dentro só existe, é que nem a igreja, só existe conselhos bons, só existem pessoas boas, com bons exemplos e com bons conselhos, né? E o que precisarem de mim, estarei sempre à disposição para poder compartilhar esses 14 anos de experiência que eu tenho. Não é muito tempo, mas eu já digo que é suficiente para poder dizer para as pessoas que esse amor à advocacia é algo que realmente acaba mexendo com a gente, né? No sentido de valer a pena. O mundo Maravilhoso. ainda vale a pena, as pessoas ainda valem a pena, mas a gente precisa acreditar, né? Acreditar de que a gente pode servir e fazer a diferença. Finalizamos mais um episódio de Pode Julgar com alguém que vive da sua paixão e é alguém que é muito mais que um advogado, né? Que é um ser humano incrível, Obrigado. né? Basta conviver 1 hora, 2 horas, 3 horas para saber o quanto ele é incrível, o quanto é uma pessoa incrível e não teria como não ser um advogado incrível, um diretor de prerrogativas incrível. Tenho certeza que é um pai maravilhoso, um esposo maravilhoso. Mais um convidado inspirador. É verdade. Muito obrigada, Eu Diego, que por agradeço. ter aceitado o convite. Fiquei muito feliz também. Eu também. falo para a doutora Camila, cada podcast que eu participo aqui, eu sempre aprendo um pouco mais. Muito obrigada por compartilhar isso. Todos nós aprendemos. Isso Existe uma mesmo. máxima, né, que diz que dois chineses se encontraram, né, e cada um tinha um pão. Eles trocaram o pão e cada um seguiu com o pão, né?
E eles também trocaram uma ideia. Só que nessa ideia, cada um seguiu com as duas ideias, né? Então, essas experiências que a gente troca, né? Elas sempre nos acrescentam, né? E é muito importante o diálogo. Agradeço de coração o convite. Foi um privilégio estar com vocês. Uma satisfação enorme. Conte comigo sempre que precisar e espero voltar em breve. Com E certeza. vai voltar. Obrigado. Então, vamos finalizar. Esperamos vocês no próximo Pode Pode Julgar. julgar.